Deus. Eu queria que você falasse um pouco pra gente, Júnior, do seu processo, né? O Júnior falou aqui já, né, pra gente que ele é empresário e tal, mas nada começa assim, né? Tipo, do hoje, né? Teve um começo, né? A gente já sabe um pouco da história dele. Eu queria que você compartilhasse, né? Lá quando era na UFAM, no começo de tudo e tal. Tá, vamos lá. Vou tentar ser sucinto, porque uma das coisas que eu falei pra cá foi que me ajuda, porque eu falo bem pouquinho, né? Pode falar. Ao contrário, só que não. É assim, eu sou filho de contador, né? E tenho tio contador, tenho um cunhado contador, e o ambiente sempre foi esse. Então, meio que, cara, né, as conversas, tudo era sobre isso, então eu fui muito influenciado pelo meio, pelo meio, né, Sim. que eu estava. E aí eu falei, cara, eu quero fazer contabilidade, eu quero fazer ciências contábeis. E aí eu vou fazer o vestibular, passo no vestibular da UFAM, uma bênção na minha vida, porque a gente não tinha condição na época. Meu pai não estava muito bem financeiramente, minha mãe, por ser deficiente visual, ela não trabalhava. Então as coisas foram muito apertadas durante um tempo, né? E aí eu me formo em contabilidade, em ciências contábeis. Eu falo ciências contábeis porque contabilidade ela é apenas uma matéria do curso de ciências contábeis. Então, ciências contábeis é uma ciência gigantesca, tem vários caminhos, pra você ter ideia, tem especialização somente para agro, somente para área de tecnologia, somente para a área financeira. Então, assim, você vai indo e você vai entendendo o universo que é. E aí, nisso, eu começo a trabalhar, comecei a estagiar em prefeitura, essas coisas, começo a trabalhar em grandes empresas também, como trabalhei na época na maior cervejaria do mundo, trabalhei na maior empresa de informática do mundo, trabalhei na maior empresa, todas as maiores, assim. Eu trabalhei na maior empresa também de linha amarela do mundo, então eu tô falando de empresas como Ambev, como Lenovo, como Caterpillar. Aí fui estudar aí fui trabalhar na maior universidade do mundo, que era a Universidade, a Laureate, que tinha comprado aqui a Universidade Uninorte na época, que é a Laureate International University, que chamava. E tudo isso já trabalhando sempre na minha área financeira, mas tirando alguns casos que eu trabalhei na área logística também. E comecei a ir para uma outra área de refinamento da própria área de ciências contábeis, que é a área de planejamento financeiro. Porque muita gente confunde financeiro com finanças corporativas. Então, são duas coisas distintas. E aí eu fui para a área de planejamento financeiro, ali um mundo se abre na minha cabeça. Chego na última empresa que eu trabalhei como carteira assinada, isso é em 2015, até comecinho de 2016, eu trabalho dentro da Lenovo, e aí eu já tinha a oportunidade de viajar para outros lugares do mundo, né, a trabalho e tal, tudinho, tive essa experiência, e lá eu me deparo, Kátia, com o papel do consultor financeiro. Porque até então conhecia muito o contador, né? Então eu fecho um contrato com o meu cliente, esse cliente me manda as informações, eu começo a gerar as informações contábeis, começo a mandar os impostos, o que a contabilidade geralmente faz. E desculpa. E aí eu já tinha muita vontade de empreender, e por uma questão simples que eu vou te contar. E a nossa igreja, o nosso pastor principalmente, ele sempre gostou muito de missões, né? E aí eu achava muito legal aquele negócio de missões, quando eles voltavam e contavam, tinha um resgate Amazonas, tinha as outras missões que eram menores, que o Ulisses ia e levava o pessoal. E toda vez que eu queria ir, cara, eu já estava bem financeiramente, já, salários muito bons e tal. Então eu tinha grana para ir, mas eu não tinha tempo. E aquilo ali me incomodava porque eu queria, de alguma forma, servir ao Senhor, mas, cara, meu tempo era muito escasso, sabe? Até num domingo, às vezes, eu tava viajando. E as viagens eram assim, eu tava aqui trabalhando até sexta-feira, na hora chegava um e-mail, olha, você precisa se arrumar, porque, sei lá, tu vai viajar domingo, no caso, pro México, pra Monte Rei. Aí, cara, eu não podia fazer planos. E aí eu comecei a ficar incomodado com aquilo, mas bem, tô ganhando bem, né? Tá tudo bem, tudo tranquilo, já casado, com uma filha. E aí eu tô vendo eu falei, cara, eu vou na próxima missão. E essa missão, ela iria acontecer, era meados de outubro de 2015, alguma coisa assim do tipo. E eu lembro, eu ainda tinha um trabalho que eu fazia em Boa Vista, ainda volta e meia eu viajava, todo mês eu viajava. E aí eu falei assim, cara, eu tô vendo algumas pessoas que estão nessa missão e essa galera não tem grana. E para você que não sabe como é que é uma missão,
eu te falar. Às vezes você acha que tá tudo pago. Não funciona assim. Você tem que organizar o barco, você tem que organizar a alimentação, você tem que organizar as doações que você vai levar. Geralmente o missionário ele vai fazer alguma atividade lá, ele vai, ou vai construir um colégio, ele vai construir uma igreja, ele vai ajudar pessoas, ele vai fazer serviço odontológico, ele vai fazer serviços médicos, ele vai ajudar de alguma coisa. E na verdade você paga para ir. Então você organiza. Às vezes você vai para outro país, você tem que pagar a estadia. Tem umas coisas assim que a galera não tem muita noção. Então é um ato de fé gigantesco mesmo, assim, você faz. E aí eu olhava aquelas pessoas, eu falei assim, cara, eu conheço aquele brother, eu caminho com ele não tem grana para fazer isso. E o outro tem. E eu que tenho condição de, tipo assim, de, no caso, fomentar essa missão todinha, eu não tenho. Eu não tenho tempo para ir, mas tenho dinheiro. Alguma coisa tá descasada. E nisso eu começo a orar por isso, que ele me incomodou de uma forma, cara, que eu não tenho tamanho. E eu falei, cara, não, eu não vou vir nesse mundo só para trabalhar, brother. Não vou vir só para isso. E aí eu começo a orar. E eu lembro de fazer uma oração assim. Eu tava na minha mesa, lá na Lenovo, e eu falei assim, Deus, se o Senhor me der a oportunidade de servir, de eu ter tempo para o Senhor, que logo no começo, quando eu abrir minha empresa, que eu acho que eu vou ter que abrir uma empresa pelo jeito, né, assim. Não sabia de nada. Nada. Eu nem imaginava. Eu falei assim, se o senhor me der uma empresa, eu não sei como é que vai ser, mas que o senhor me dê pelo menos o salário para eu pagar as contas de casa. E depois eu sei que o senhor vai abençoar, porque eu sei que as coisas cooperam para o bem. Eu sei, eu lhe amo, o senhor sabe que eu lhe amo. Então, e eu orei, papo, tem gente que faz orações de 2 horas, 3 horas, cara. Tem hora que tu tem ambiente para isso, tem hora que tu tem 5 minutos ali, a tua oração mais sincera que tu tem com Deus. E eu orei e esqueci. Como toda pessoa, né, crente faz, né? Esquece. Cara, quando vira 2016, eu falei, cara, eu acho que eu vou pedir minhas contas. E eu recebi uma proposta muito boa. Eu falei, acho que agora é a hora. Vou pedir minhas contas. Eu nunca tinha sido demitido de lugar nenhum. Aí eu pego, faço uma carta, já conheci o procedimento, faço uma carta, tinha um carimbo, assinei, pá, e entreguei para minha chefa dizendo, olha, eu tô pedindo minhas contas e tal. E aí ela, tem certeza? Eu falei, tenho sim a oportunidade, eu não vou nem negociar salário, porque é totalmente desproporcional o salário que eu ia receber, eu vou sair. Aí eu entrego a carta. E quando eu entrego a carta, o diretor da fábrica manda me chamar na sala. E eu vou lá, falei, cara, o que eu fiz de errado, né, mano? Só pedi minhas contas, tá tudo certo. E ele falou assim na minha frente, olha, nós conhecemos o seu trabalho, nós sempre vemos o seu horário que você sai, você está sempre empenhado, nunca disse não para nenhuma viagem de última hora, nada, então nós vamos ser também, da mesma forma que você foi muito honroso conosco também, nós vamos ser com você. Pegou minha carta e rasgou na minha frente, eu falei, pronto, não vai me dar meu emprego. Não vai me dar minha demissão. E nós vamos te demitir. Eu só te peço alguns dias, uma semana que seja, tá? Acho que foi 2 semanas, e aí você tá apto pra sair. Tá bom, cara. Eu não acreditei. E eu não tinha nem noção como é que era a minha rescisão, apesar de fazer todos os cálculos de rescisão para todo mundo lá da fábrica, eu não tinha noção da minha. E aí eu tô ali, pá, trabalhei 1 ano e meio nessa empresa. Quando vem a notícia da minha demissão, realmente sai no dia do meu aniversário, 2 de fevereiro de 2016, né? Eu falei, nossa. Aí quando eu fui ver minha rescisão, cara, deu uma bolada, sabe? Eu falei assim, não acredito, mano. Pá, peguei. E aí eu vou pra Roraima. E aí, quando eu chego em Roraima para trabalhar com meu pai, eu tinha recebido uma proposta, que é daí eu tenho que fazer outro podcast contigo para poder explicar algumas outras coisas. E aí chega lá, dá 3 meses, meu pai vem e fala assim, cara, Deus falou que não é para você ficar aqui comigo. Eu falei, pai, não, isso não existe, eu sei que não quer que eu esteja aqui e tal, pô, renunciei tanta coisa e tal. Primeiro eu fiquei chateado, muito chateado, fiquei decepcionado. E eu falei assim, não, cara, não acredito. E eu com vergonha, falei, cara, vou ter que voltar para Manaus, cara, desempregado, agora eu tava super bem e tal. Aí, e o meu pai é um cara é um homem de Deus, sabe? Só que tem hora que Deus fala certos não pra ti, meu irmão, que tu não tá preparado. Tu não tá preparado. E eu, na hora, eu pensei, Deus, eu sei que tudo acontece debaixo da tua vontade.
Como é que tu faz uma palhaçada dessa comigo? Eu tô aqui para ajudar meu pai e tal. Tu vem e fala para ele que não é para eu ficar. De certeza não é o senhor, fala a verdade. Não, isso é o capeta falando. De certeza não veio do meu pai e tal. E aquele negócio comigo. Mas nem eu. Sabe quando tu ora, tu tá chateado, mas tu sabe que tem mão de Deus ali. E eu falei, todas as coisas acontecem porque o senhor, no caso, permite. Sei lá, foi desobediência e tal, alguma coisa. Não sei. Deus ficou calado. Quando eu cheguei em Manaus, agora eu tenho a Luísa, minha primeira filha, com alguns meses, 8 meses. Tenho uma esposa que eu fiz ela se demitir, porque com a grana que eu ia ganhar, eu falei, não, vai só cuidar das nossas filhas, então eu vou te dar um salário. Quanto é que tu ganha, X? Eu vou te dar X, e mais um pouco, para você só ficar com ela. E agora tá desempregado, então aluguel, tem umas coisas. E aí começou a murmuração. Ai, meu Deus, como é que tu faz isso comigo? Só que, mano, lembra da minha rescisão? O salário do meu pai ainda tinha mais 2 salários para receber. E era um ótimo do salário, não era ruim. E aí eu falei, cara, eu tô reclamando de quê, brother? Fora que eu já tinha uma reserva financeira que eu fui construindo ao longo do tempo. Eu tinha grana assim para passar tranquilo, mas muito bem, um ano e meio assim, mas assim, só estourando. Eu falei, cara, pelo que eu tô chorando, cara? Tá bom. Aí nisso, quando eu fui em Roraima, eu gostei daquela parada que meu pai me colocou numa posição de destaque. Então eu falei assim, cara, eu gostei da mesa do dono, gostei dessa mesa, dessa posição. Se eu tivesse uma empresa. Só que isso veio no momento que eu não pensava e começou a vir o desenho de uma empresa na minha cabeça. E o desenho foi o quê? Foi uma consultoria financeira. Porque do nada eu lembrei dessa experiência que eu fui para fora do país, essas coisas, e todo o ambiente corporativo que eu tinha vivido ao longo dos meus anos de carteira assinada. E eu falei assim, cara, então eu acho que eu posso vender esse tipo de produto para uma pequena e média empresa, porque ela não vai ter acesso a isso. Só empresas muito grandes que têm acesso a esse tipo de profissional. E tudo bem, não consegue me pagar o mês, mas pode me pagar horas para poder estar ali, e eu acho que com horas eu consigo desempenhar, até porque a operação deles não vai ser tão grande como é também uma dessa. E aí nisso eu não sabia como fazer. E aí eu falei assim, Deus, tem que me dar um sócio. E aí aparece a pessoa do Celso. Na época, a nossa empresa, ele já tinha uma empresa chamada Múltipla, Planejamento Empresarial, e eu entro de sociedade porque ele me chama, eu fui orar, e o meu primo, o Kizinho, que é o Anquizio, ele fez o meio de campo aqui entre nós dois. E quando a gente foi conversar, eu falei, cara, eu quero um sócio crente e tal, tudinho, e a gente teve o mesmo aspecto, vamos falar com as nossas esposas, vamos orar, é isso e tal, cara, a coisa começou a fluir. E eu lembro que no nosso começo a gente só tinha uma mesa de madeira que ficava atrás da casa, lá no quintal da casa dele, é onde a gente fazia nossas reuniões. E cara, eu tento achar essa foto, que eu tô com essa foto, eu tiro assim e falei assim, olha, porque daqui a um ano a gente vai estar na nossa sala. Uhum. Eu falava assim, nossa sala comercial mesmo, nosso escritório. E era muito doido pra gente aquilo ali, né? Porque, Sim. cara, eu saio de uma realidade que nem 10% do que eu ganhava eu tava ganhando ali, Uhum. logo no começo. E aí começa o meu processo. Comecei a pegar gosto, a investir numa outra empresa, dos meus amigos que a gente foi junto, chamado Sistock. E uma empresa de sistema, de gerenciamento de estoque inteligente e tal. Um abraço pro Neto, pro Mário também, Kizinho também é sócio. E aí eu pego e falei, cara, agora eu sou empresário. E aí vou conhecer esse mundo empresarial que, meu irmão, é pesado. Né? Difícil, né? No Brasil é um ambiente muito hostil para você empreender. Aquele negócio, a gente é doido, né, mano? A gente fala, nós é louco, então vambora e tal. E aí Deus começou a abrir essa oportunidade, e nisso já estou fazendo 8 anos, eu abri depois a minha empresa, que também dá outro podcast para te falar o testemunho, mas nisso eu vou abrir minha segunda empresa, que agora é empresa de consultoria também, só que agora sozinho. E o nome da empresa chama Hellbot, consultoria empresarial, e tem toda uma história por esse nome, que Deus ele me abençoa com o nome do mesmo poço que Isaac abriu e não deu mais problema. Então, Hellbot significa lugar de alargamento. E para você que está escutando, não é Hellbot, não é Hell de inferno, não. Pelo amor de Deus, todo mundo me pergunta, é Hell de inferno? Tu é doido, cara, se eu botar o nome de inferno no meu nome. É Reobot, Hellbot, que é o nome hebraico. Que é um lugar que vai crescer cada vez mais, né? Amém, em nome do nosso Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu pedi para o Júnior compartilhar um pouco dessa história com a gente, porque eu acho que às vezes a gente se fecha muito nessa caixinha de igreja, de ministério, e a gente esquece que a gente foi chamado para fora. Então, a sua profissão
pode ser o lugar que Deus quer te usar. A sua empresa pode ser o lugar que Deus quer te usar. O lugar que você tá, a faculdade que você está fazendo, que talvez esteja suada e esteja difícil para você, só juntando suas moedinhas, seja o lugar que Deus quer te usar, né? Porque eu acredito que precisam de influência cristã em todas as áreas. Então, eu preciso ter médicos cristãos, enfermeiras cristãs, professoras cristãs, empresários cristãos. Em todo lugar precisa ter cristão. É importante que a gente sirva na nossa congregação, na nossa igreja, no que eles precisarem e tudo mais, mas a gente precisa lembrar que Deus também pode ter um propósito fora daquele ambiente pra gente, né? E eu posso falar isso com propriedade mesmo. Deus tem usado muito o Júnior nessa área. E muita gente talvez nem saiba disso, né? Mas ele é empresário e onde ele vai, assim, ele deixa um pouquinho de Jesus nas pessoas, ele ora pelas pessoas serem curadas. Deus chamou ele pra isso. Então, às vezes, Deus tá te chamando pra isso e você tá fugindo, você tá com medo, com certeza. Teve momentos que o Júnior se sentiu com medo, teve momentos que o Júnior duvidou. Será que isso vai dar certo? Eu tô sendo maluco demais, a minha família, minha filha, meu casamento. Porque ele já era um homem feito com a família dele, mas ele obedeceu ao Senhor. E ele tem colhido esses resultados, sabe? Então, se o Senhor tem te chamado para fora, se o Senhor tem te chamado e falar assim, eu quero usar a sua profissão, seja obediente. Honre aquilo que o Senhor está colocando nas suas mãos, porque o resto é com ele, é ele que vai fazer. Amém. Né? Deus é aquele que faz milagres quando a gente acha que não pode ter milagres, né? E eu acredito muito que Deus quer nos abençoar, sabe? Abençoar a nossa vida financeira, abençoar a nossa vida sentimental, nossa vida ministerial, sabe? Deus, ele não quer que a gente fique no fundo do poço. Existirão momentos de picos e vales na nossa vida, é normal, mas eu acredito que Deus tem prazer em abençoar seus filhos, né? Sem sombra de dúvida. Né? A Bíblia fala, né? Se um filho estiver pedindo do pai um pão e vai dar uma pedra, quanto mais o Senhor, né? Ele quer nos abençoar. Então, se você tem orado por essa área profissional, se você tem talvez até duvidado que isso pode dar certo na sua vida, creia que o Senhor faz. De verdade, creio que o Senhor pode ser que ele tenha te chamado para isso e talvez essa conversa aqui, esse momento aqui, seja uma confirmação disso na sua vida.